Nós estamos aqui hoje com a Mary Porto. A Mary Porto é artista plástica, arte-terapeuta e ela veio falar com a gente hoje porque nós estamos falando de pessoas inspiradoras. Nós estamos aqui falando de pessoas que fizeram, vão fazer diferença, seja na sua vida, no seu mundinho pequeno, na sua esfera familiar, seja para os seus amigos, seja na pequena sociedade ao redor, seja na grande sociedade. Cada um de nós pode fazer uma diferença de um tamanho que lhe cabe ou que sonha. Então, dentro dessa série de pessoas que eu diria estão vivendo uma vida significativa, a gente trouxe aqui hoje a Mary Porto. A Mary Porto vai conversar com a gente, vai contar um pouco da sua vida, vai contar como é que está o momento atual, vai nos contar se ela hoje olharia para trás, se ela teria feito diferente a vida dela. O que faltou na vida dela, se ela olhasse hoje para trás, o que ela ainda sonha em fazer. E é esse papo que a gente quer bater com vocês aí. Então, Mary, boa noite, está aqui com a gente. Boa noite. E é um prazer estar aqui com você. Então conta um pouco, primeiro de você, o que você fez, o que você faz, para a gente saber mais de você. Boa noite, Edgar. Eu sou carioca. Tudo bem. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, né? Moro em São Paulo há mais de 40 anos. Me adaptei bem aqui, isso também é difícil. Eu gosto muito de São Paulo. São Paulo me deu grandes chances. Eu tive é uma cidade muito dadivosa, São Paulo. O Rio é lindo, São Paulo é dadivoso. Que legal. E a minha formação foi sempre com arte. Trabalhei a maior parte do meu tempo. Desde pequeno? Desde pequeno. Tudo que eu fui fazer que não tinha arte, não dava certo. Olha que interessante. Eu voltava para a arte. Tentei várias coisas, não dava certo. Então, horas tantas, eu desisti de tentar outras coisas. Eu tenho que fazer tudo com arte. Né? E que mais que você Isso foi uma inspiração familiar ou foi... porque eu sei que você nasceu no Ceará, é verdade? Não, eu nasci no Rio. Você nasceu no Rio? De família cearense. De família cearense. Meus pais são do Ceará. Tá. Casaram, vieram para o Rio de Janeiro. No dia seguinte, eu nasci 9 meses depois. Legal. E aí você teve alguma inspiração por parte dos teus pais para essa arte ou não? Isso é uma questão muito tua. Como é que você enxerga isso? Na minha casa, a arte sempre foi uma coisa importante. Meus pais, minha mãe tocava piano, meu pai gostava muito de música. A família do meu pai tem muitos escritores. Nós temos mais escritores. Olha que legal. Eu também escrevi já bastante. Aliás, os nordestinos, você me corrija se eu estiver errado, mas eles têm um pendor muito grande para a arte, para a comunicação. É verdade ou não? Nordestino. Ou para a criatividade? Criativos. Eu acho que é uma criatividade muito grande. Um ativo. Então, eu fui criada dentro desse ambiente, né? De música, de arte, de teatro, enfim, um ambiente num Rio de Janeiro encantador, né? Anos 50, anos 50, 40, 50, né? Vocês jovens, né? vocês jovens, se tiver gente jovem assistindo a gente e ver o Rio de Janeiro de hoje, e ver o Rio de Janeiro daquela época, Minha geração, eram os anos dourados, não era? Dourados. Eu tive... Copacabana, princesinha do mar. Eu tive a graça, a felicidade de ter vivido a minha juventude no Rio, nos anos dourados. Né? Me perguntam, você não tem saudade do Rio? Tenho saudade daquele Rio que eu vivi, que foi muito bom os anos da minha juventude. Depois eu vim para São Paulo e aí é uma outra página, virou, né? São outros momentos, outros valores. Mas você estava me perguntando da minha família. Então, na minha família, meu pai é aquele tipo... Rigoroso? Rigoroso. Militar? Militar.
nordestino. Nordestino. Então, o que tinha valor era estudar, era você conhecer o mundo, você ter noções. Então, essa coisa da cultura, mas é uma cultura viva, viva. Meu pai todo dia queria saber, na mesa, o que cada um tinha estudado. Nós éramos 4 filhos. Todo dia ele perguntava, o que você aprendeu hoje? Aí você tinha que dizer. Aí ele escolheu um tema para desenvolver. Para quem? Para um dos 4? Os 4. Todo mundo ficava ouvindo. Então, na mesa, a conversa era muito dirigida. Isso era no jantar? Ou no almoço? No jantar. No almoço, cada um almoçava no colégio. E todo mundo jantava junto? Jantava. Naquele horário? Tinha horário. Tinha televisão na sala ou não? Não, só não. Novela? Não tinha nada disso. Nada disso. Não, tinha só conversa. Depois, eu já era maior. Então tinha conversa. Sabe que é uma coisa que hoje a pessoa não conhece muito bem, que se chama diálogo? Será que era isso? Não, mas o diálogo com meu pai era meio complicado, né? Porque ele, por exemplo, reunia a família e dizia assim, vou comprar um carro. Cada um vai dizer que cor quer. Aí ele saía e comprava preto, porque era o que ele queria, entendeu? Então, mas eu me refiro... era um pouco diferente de diálogo. Mas eu me refiro, Mary, a essa questão do diálogo intergeracional, quer dizer, o pai com o filho, conversando na mesa, independente dele ser autoritário ou dele ser determinador ou alguma coisa assim. Será que ele perguntava o que aconteceu com você hoje? Você contava. Contava, tinha que contar. Aí outra coisa que ele fazia, que eu acho isso muito bom, eu repeti com meus filhos e hoje com meus netos eu tento. Era assim, o meu pai, por exemplo, quando eu era criança, tinha assim a ONU. Aí eu me lembro tão bem, o dia que eles na ONU votaram os direitos humanos. Meu pai chegou com os direitos humanos escrito na mesa e disse, hoje foi instituído pela ONU os direitos humanos. Vamos ler? E leu para nós. Que idade que eu tinha? Entendeu? Então tinha essa coisa da conversa universal, que eu acho que isso é a grande diferença. Uma coisa é você contar fofoca, você contar bobagens que te aconteceram, conversa trivial. Outra coisa é você realmente conversar perguntas profundas da humanidade. Outra coisa, primeira vez que eu votei na minha vida, eu votei no Jânio Quadros. Ninguém é perfeito. Eu e meu irmão, que também nós tínhamos 18, 19 anos, eu tinha um irmão logo abaixo. Meu pai só faltou ter um ataque, porque nós éramos a favor do Jânio Quadros, que para ele era uma aberração. E quem concorria contra o Jânio Quadros era um general, me lembro. Henrique Lott, talvez? Henrique Lott, exatamente. Marechal Henrique Lott. Marechal Henrique Lott. Meu pai queria que votasse no Lott. Você acredita que o meu pai trouxe pessoas para conversar conosco em casa? Palestra, ele trouxe lá gente importante para conversar. Agora vocês venham aqui, que eu trouxe hoje aqui o coronel não sei quem, sei lá o quê, alguém importante, alguém que falava muito bem, e para explicar para vocês o que é voto, o que é política, o que são valores, o que é a república. Então nós tínhamos essa coisa de discussão, o que é a democracia, o que é a república, que país, o que é um país parlamentarista. Gente, eu sabia isso quando eu era criança. Que idade você tinha mais ou menos? Eu votei a primeira vez com 18 anos. Mas isso foi... Antes, essa questão de o que era parlamentarismo, teu pai já procurava compartilhar com você isso antes. Tudo. O que é democracia, o que é o voto, o que é o dever, o que é o direito. Você sabe, Mary... Isso tudo era conversado lá em casa na mesa. Você sabe, nós estamos falando de alguma coisa de educação cidadã. Quer dizer, a educação para eu ser um cidadão, uma pessoa de uma grande comunidade, uma grande coletividade. É uma formação importante. Hoje em dia, eu acho que os pais, eles pensam que é a escola que tem que passar isso. Eu também acho. Não, tudo bem a escola passar, mas não, isso não invalida o fato do casal, dos pais, que são os formadores
das raízes mais importantes do novo ser passar esses conceitos. Porque na hora que ele está passando essa questão, além de ele passar informação, ele está passando valores dele. Ele tá procurando influenciar você, não está? Então, quando a gente fala de formação de base, se nós tivéssemos, nós como sociedade brasileira, uma formação de base boa de casa, a maior parte da sociedade, o que é complexo por uma série de fatores, talvez a gente tenha um Brasil melhor. O que você acha? Eu acho o seguinte, que houve por exemplo, meu pai era muito severo. Né? Ele era general? Não, ele... Foi governador? O que ele era? Mas ele se retirou do exército como coronel, porque ele queria tentar outras coisas. Ele foi fazer uma carreira depois administrativa, depois é que ele foi governador. Mas a formação dele era militar. Foi governador de onde? Do Amapá. Do Amapá. Mas eleito ou nomeado pelo regime militar? Nomeado na época pelo regime militar? Não. Antes, meu pai foi perseguido pelo regime militar. Mas era território, não era Mas estado. Quem nomeava ele? O Jango Goulart, que nomeou. O Jango Goulart nomeou teu pai? Foi. Porque precisava de uma pessoa honesta, um bom administrador para o território do Amapá. Foi lá o meu pai. E o meu irmão perguntou: pai, você vai aceitar esse cargo com este governo? Aí ele disse assim: meu filho, se os homens de bem não se posicionarem, quem vai fazer o trabalho? Eu vou, entendeu? Ele quis dizer que vai em sacrifício. Se os homens de bem não aceitarem os cargos, quem vai? Algum oportunista. Eu tenho uma enorme confiança no ser humano. Eu acho que o ser humano vai dar certo. Mesmo por pior que a pessoa seja, por pior que ela esteja vivendo, eu acredito que dentro tem um potencial, todos nós sabemos disso, de mudança, de recuo, de transformação. A Mary Porto deu certo? Eu dei certo. Tá dando certo? Estou dando certo. O produto Mary Porto, Mary Porto Inc., limitada. Você estaria interessado em conversar comigo. Tá dando certo, Mary Porto. Por isso que eu sei que todo dia dando certo. E vai continuar dando certo. Você conhece um pouco da minha biografia. Você sabe que eu não tive uma vida fácil. Eu passei por muitas coisas na minha vida. Né? E do limão eu sempre fiz uma limonada. Então hoje em dia me perguntam, essa semana mesmo a gente estava conversando, que eu tenho saúde, que eu vivo bem, que eu estou bem para a minha idade. E aí me perguntaram assim: você atribui a quê? Eu digo, atribuo que eu fui uma criança doente. E por isso eu fui acostumada a me cuidar. Eu nunca fiz excessos físicos, porque eu tinha asma, não podia correr, não podia pular, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Eu sempre aprendi a lidar com os meus limites. Eu nunca tive desculpas, eu nunca dei desculpas para não fazer as coisas, mas nunca me meti em coisa que eu sabia que eu não podia. Entendeu? Se eu tenho asma, eu não posso subir uma escada de 200 degraus. Então eu vou até o 20º e paro, e sento e dali eu vejo a vista do momento que eu estou. E lida bem com isso. Lido bem com meus limites. Com os teus limites. E com isso eu fui conseguindo. Eu digo também que eu sou igual a corrida da tartaruga e da lebre. Eu sou a tartaruga, entendeu? E a lebre corre na minha frente e eu chego lá. E Mary, você já tem algumas décadas de vida, muita experiência de vida. Aliás, 4 maridos, né, Mary? Não é Porto, 4 maridos. Não, eu tenho que falar, porque você falou da tua experiência de vida. Longos. E casamentos longos. Não foram poucos. 4. E assim, você tinha 22 ou 23, 22. E parece que o último você tinha 74 ou 75. É verdade. É verdade. Você sou recém-casada. Recém-casada. Mary, me conta isso de ser recém-casada. Acho muito bom. Acho que é muito bom. Eu acho que você tinha me falado que você já tinha pendurado as chuteiras, é verdade? Eu já. Já tinha fechado o armário. Homem dá muito trabalho. Homem dá muito trabalho. Custo-benefício. Pequeno. Pequeno. Mas como é que foi isso? Ainda mais nessa idade.
E os homens ficam mais doentes do que as mulheres. É verdade, é verdade. Né? Nessa idade é triste. E Mary, e aí como é que foi esse nosso quarto marido, esse negócio Não, aí? é que aí é um namorado de juventude, né, que eu tinha conhecido com 18 anos, ele também tinha 18, 19. E aí namoramos um tempo. Aonde? Na Europa. Que lugar? Na Suíça, em Lausanne. Lausanne. Eu estava lá estudando O quê? arte e ele estava estudando. Com 18 anos, 19? Com 18 anos. Olha que legal. E meu pai estava lá a serviço do governo, Juscelino. Do Juscelino Kubitschek. E o meu companheiro estava estudando arquitetura para se formar. E namoramos lá 6 meses, depois mais 6 meses por carta, depois terminou, porque era tudo muito difícil, as cartas não chegavam, era muito difícil, ele era muito novo, eu também. E aí me casei com os pais dos meus filhos, tive 3 filhos, e aí foi, né? E aí agora, 55 anos depois, esse homem reaparece na minha vida, porque ele ficou casado 40 anos, ficou viúvo, achou um retrato meu numa gaveta. Na Suíça. Na Suíça. Ele é suíço. Ele é suíço, ficou morando lá 55 anos. Numa pequena vila? Uma pequena perto de Neuchâtel, uma cidadezinha. E ficou viúvo, arrumando as coisas, depois de viúvo. Achou um retratinho meu que eu dei para ele há 55 anos atrás. Você guarda retrato de 55 anos atrás? Acho que não. Ele guardou. Aí resolveu, olhou, disse, eu vou ver onde ela está. Resolveu me procurar. Aí telefonou, ou mandou um e-mail, não sei, para Consulado do Brasil. Como se procura uma pessoa no Brasil 50 anos depois? Responderam, olha, é muito difícil, o Brasil é muito grande. Mas ele insistiu, foi procurando nas listas telefônicas, achou o meu sobrenome, achou o nome do meu irmão. Ah, não, é o destino, entendeu? Eu não estava no Rio, ele teve a ideia de me procurar em São Paulo. Como? Procurar como? Na lista telefônica de São Paulo, chegou lá e me encontrou. Eu tive a sorte de ter me divorciado, voltado para o meu nome de solteira, entendeu? Então aqui vem a dica, né? Aqui vem a dica, seja você mesmo, não mude de nome, seja autêntica. E aí ele achou, aí ele viu o nome. Ele me achou. Aí ele me escreveu uma carta me procurando. E aí, como é que foi a reação, Mary? Fiquei chocadíssima, não imaginava, né? 55 anos depois, parecia um fantasma. Aí no fim da carta ele pôs assim, eu mando essa carta como quem joga uma garrafa ao mar, esperando que a mensagem chegue em boa praia. Nossa, você acha que eu ia resistir? Aí ficamos nos correspondendo por e-mail, eu respondi, sou eu mesmo. A sua garrafa chegou na praia certa. Aí nos encontramos na Suíça, estamos juntos até agora. Ele vem um pouco para cá, eu vou um pouco para lá, estamos juntos. Então é quando as chuteiras já estavam penduradas, aparece uma garrafa. Uma garrafa. Não deixe passar as garrafas. Não deixa passar. Será que você atraiu muitas garrafas então, Mary? Porque você é uma pessoa com 4 casamentos que acho que não ficou muito tempo sozinha. Mas você sabe que essa história dos casamentos eu atribuo muito à missão. Eu acho que com cada homem desses eu fiquei uma vez 16 anos. O outro eu fiquei 10. O outro 12. Com esse, daqui a pouco já faz 4, né? Então, eu acho que eu tinha uma missão com cada um. Não foi perdido o tempo. Tudo deu certo. Tudo foi verdadeiro. Eu fui extremamente dedicada a cada um desses casamentos. Eu fiz o melhor possível em todos. O melhor possível que eu podia fazer naquela época. Entendeu? Então, tive meus filhos, criei meus filhos. Criei os filhos dos outros, eu também casei com pessoas que já tinham filhos, criei também durante um certo tempo da minha vida, né?
Então, assim, tá tudo certo. Para cada um eu dediquei um pedaço da minha vida, da minha energia, aprendi, recebi muitas coisas, sou muito grata a todos os meus ex-maridos, vivos ou mortos. Você está pronta para o desafio que vem amanhã? Sim, tem que estar. Você está sempre pronta para o desafio? Sempre pronta. E você tenta enxergar esse desafio e lidar com ele? Tento, estou sempre preparada. Eu nunca sei. E você nunca É sabe? feita aquela carta amarela que chegou com a mensagem do Remon. Eu não sabia o que era, podia ser qualquer coisa. Eu abri, eu desempacotei meu caldinho quinó. E agora eu tenho que viver aquilo ali. Então, Mary, quer dizer que a vida é uma sucessão de caldinhos quinó. É, porque isso é estar vivo. A essência de estar vivo. Porque se na tua vida não acontece nada, e se você não provoca acontecer, você não se desenvolve, você não cresce como pessoa. Você não se desenvolve. Então, você tem que ter um movimento até de mudança para crescer. A pintura é isso. Ou seja, a Mary de hoje, ela deve ser diferente da Mary de ontem. Mas quem vai me dar a dica é o caldinho quinó. Eu vou crescer para que lado? Se eu tiver um problema, eu sei para que lado eu vou crescer. Tá bom? Entendeu? Se eu tiver um problema de saúde, então eu sei que é isso que eu tenho que olhar. Se eu tiver problema com um filho, é onde acende a luzinha do painel. Acende a luzinha do painel de carro. Óleo. É óleo. É lá que está pegando. Não é no outro lugar. Não adianta trocar água. Tem que olhar o óleo. Então o problema é com o filho? Então tem que olhar. O problema é no banco? Então tem que olhar. É lá que está pegando. Dá para entender? E isso, você chama isso de maturidade, você chama isso de personalidade, você chama isso de DNA, você chama isso de formação. Um pouco de tudo. Mas que a maturidade ajuda. Quer dizer, você depois de certa idade, você tem que saber alguma coisa, né? Você tocou um ponto muito legal, Mary. Então, eu adoro e eu estou muito engajado, como você sabe, na questão da maturidade e da pós-maturidade. Como você sabe, nós temos hoje no Brasil 25 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E nós vamos ter 60 milhões de pessoas com mais de 60 anos em 2050. Então nós estamos nos dedicando a olhar para a pós-maturidade. Então quando você, Mary, olha você, e se você tirar uma fotografia hoje e há 30 anos atrás, você acha que a Mary é diferente? Era, certamente. Muito mais bobinha, né? Ela era muito mais bobinha? Então você acha que a Mary de hoje é uma Mary mais elaborada? Sim, pelo sofrimento. Né? Pelas coisas difíceis que eu passei, me fizeram sofrer. Muito sofrer não, crescer. Sofrer também. E quando você fala de sofrer, nós não estamos falando de masoquismo, quer dizer que não é um desejo de sofrimento, mas é pegar o sofrimento que naturalmente ocorre na vida como matéria de crescimento. Como matéria para ser trabalhada. Qual é o melhor estrume que tem? Qual é o melhor estrume que tem que você bota nas plantas? Bosta de boi, que é o dejeto do boi. É aquilo que não serve para nada. Você usa para crescer. Você tem que pegar também as coisas, não digo só sofrimento, as coisas da tua vida e servir a teu favor. E não contra você. Não. Mary, eu acho que... As oportunidades que aparecem quando você perde uma coisa, né? Não quero falar aqueles chavões, quando uma porta se abre uma janela. Fecha, né? Não é só isso, é uma coisa muito mais viva. É uma coisa muito mais viva. Tudo que você faz mexe com você e te faz ou retroceder, porque parado ninguém fica. Não. Ou você vai para trás ou vai para frente. Tá certo? Então, tudo que você faz ou te põe para trás ou para frente. Então, você tem que estar atento. É um jungle. É uma jungle. E muito legal. E Mary, então, para frente, como é que você enxerga o futuro? Então? Não tem coragem. Não tem coragem. Não, de olhar assim. Não. Mas então é viver cada dia. O que é? Não faço plano. Não faz plano a longo prazo, mas é viver o quê?
Mas com valor, com alinhamento com os valores nossos cada dia, com aquilo que a gente pensa. Assim, na minha idade, é muito afoito você fazer planos de longo prazo. 20 anos, 30 anos. Plano trienal. Não dá, entendeu? Então o máximo que eu posso é escolher a próxima viagem, entendeu? Pro ano que vem, então, em julho, se tiver tudo bem. E pra onde vai ser essa viagem, Mary? Já que estamos falando da viagem. Pra onde você quiser, você que manda em mim. Não, mas agora eu já mandei. Eu já mandei. Onde a gente vai, Mary? Pra Rússia. Então a gente vai pra Rússia no ano que vem. Nós vamos em julho desse ano pra Rússia. E pra fazer o que, Mary? É nosso trabalho. Mas o que nós vamos fazer na Rússia? Ajudar as pessoas a se desenvolverem. Ajudar as pessoas a desenvolver com arte e pintura. E pintura. Quer dizer, ingredientes de arte e pintura para as pessoas se desenvolverem ao lado de muito lazer e muita curtição. Quer dizer, eu acho que esse mix nós estamos prazerosamente. Prazerosamente, né? Tem que ser com prazer. Com prazer, exatamente. Então nós vamos para a Rússia agora. E vai ser um prazer novamente. Aliás, aproveitando aqui, Mary, a gente se conheceu há uns 4 anos atrás, na mesma época em que você conheceu aquele homem que mandou a garrafa atravessando o Atlântico. Nós nos conhecemos e desse conhecimento e da mandala que você me mostrou no teu ateliê, nasceu a viagem da Irlanda. A Irlanda com a mitologia celta e com a pintura. Aí aquele grupo, depois fomos o ano seguinte para a Toscana e o Vêneto, maravilhoso. O agriturismo na Toscana, que coisa fantástica. Estudar o berço do Renascimento. Berço do Renascimento. E as cores do Alto Renascimento. Cores do Alto. E Mary, para mim, assim, essa coisa é tão legal, porque a gente chegando lá não em Florença, em Siena. Aí, Mary, você... Eu acho que eram vidrinhos ou saquinhos. E nós todos fomos pegar com uma pazinha a terra do chão da praça, de uma praça lá, que a gente colocou dentro do saquinho, aquilo foi fechado para formar a tinta. Pra gente pintar no outro dia. Para formar tinta. No hotel nós fizemos a tinta. Mas a terra de Siena. Terra de Siena. A cor terra de Siena. Nem Siena. Em Siena. Com a terra de Siena. Eu não lembro se lá no Vêneto, lá em Veneza, a gente fez em outro lugar ou foi só em Siena que a gente só fez? Só em Siena. Aquela, é uma cor ocre, mas é ocre. É ocre, fantástico. Então a gente fez a tinta lá. Na Rússia a gente vai fazer alguma tinta? Eu não posso contar ainda, eu já estou bolando. Tá bolando. Então não percam os próximos capítulos. Estou pensando, preparando. Aliás, se você fosse sintetizar em algumas palavras, Mary, assim, a arte russa, assim, fazendo um contraponto com a arte ocidental, italiana, então o que você diria em poucas palavras sobre o que a gente vai ver, o que é o nosso desafio, o que a gente vai aprender com essa questão da arte russa? Bela pergunta, né? Grande capítulo, né? Grande capítulo. Porque a arte russa típica é o ícone. E o ícone, ele tem a ver com espiritualidade, com mensagens, com contato com o mundo espiritual. O ícone é muito mais do que uma representação. É um espaço que você abre para o outro lado. Então, a pintura russa ela é muito inspirativa. Ela traz essa coisa imaterial, do dourado, daquelas cores. As cores. Eu acho que a gente sabe muito pouco da Rússia. Eu acho que até por uma questão da nossa americana, que vitimizou, não é essa a palavra, mas ela colocou os russos de uma maneira muito como o mal e o bem, vamos dizer assim. Então nós não temos contato com a cultura... Canhestros, né? Canhestros. Nós não sabemos o que é cultura russa. Nós temos um grande... um grande preconceito. Não é nem um preconceito, é um conceito que eu diria errado. Nós brasileiros. Talvez os americanos também, os ocidentais em geral. Talvez os europeus que estão mais próximos da Rússia, os franceses, já tenham uma visão um pouco mais... Também não sei. Mas, então, gente, nós temos muito que aprender. E a gente tem aquela ideia, a gente tinha falado aqui na apresentação,
de que a gente tem uma ideia, né, de que os russos são um pouco frios ou cinzentos, ou a gente tem alguma ideia assim meio esquisita, não é? Sempre é lá muito frio, Frio, neve, a gente encapotadas assim, talvez muito muito maquiavélicos, alguma coisa assim. E o que você mostrou pra gente naquela breve conversa é de que é uma riqueza. Aí você chega no campesinato. Você chega lá em Moscou, São Petersburgo, você toma um susto, porque de triste não tem nada. As casas são todas coloridas. Lá no interior, as casas são pintadinhas, assim, do lado de fora, janelas, tudo, entendeu? Tem aquela coisa, alegria. Eu acho que a Rússia tem uma alegria de viver, tem uma alegria, porque ele tem uma crença num mundo maior, mais espiritual, mais nobre, mais justo, porque ninguém faz uma revolução, como foi feito lá, sem ter essa nobreza no espírito de querer um mundo melhor, que a Revolução Soviética foi feita para melhorar o mundo, né? Não foi feita para piorar. Piorou, não deu certo. Mas a intenção, o idealismo era grande. Aliás, como a gente vê até hoje em muitos setores. Grande idealismo, né? E não, na prática não funciona. É isso aí. Mary, nossa, aqui acho que a gente tem um tema, um espaço enorme para a gente progredir, que eu acho que vale um programa inteiro. Claro. Eu acho que a gente tem que marcar um próximo programa, Mary, onde a gente vai só falar da arte russa. O que você acha? Dá pra gente se dedicar sobre a arte russa, como ela era antigamente, fazer um percurso pela história, sucintamente, pra gente tentar entender um pouquinho o que ela é hoje em dia e tudo mais. Podemos. E vamos falar um pouco dessa cultura russa, da gente russa, porque é maravilhoso, né? E viajar é maravilhoso, e entender povos, entender culturas, eu acho que é a coisa mais fantástica que pode haver para alguém crescer no sentido mundial. Você sabe, só para fechar, assim, a gente teve um papo muito bacana, longo e muito gostoso, mas as pessoas, você percebe quando uma pessoa é muito viajada, pelo jeito como ele reage aos imprevistos, às particularidades de um país. Pelo jeito como ele fala, pelo que ele reage ao que ele não esperava, você entende se esse homem entende de gente do mundo. Então, o viajar é uma das maiores escolas que pode ter. É verdade. Então, Mary, eu vou assim, agradecer muito essa nossa conversa. E eu que agradeço. Foi muito legal, uma delícia da gente ter esse papo gostoso assim. E a gente bate um papo uma outra hora para falar disso. Tá ótimo, a hora que você quiser. Tá bom? Conversar com você é sempre muito gostoso. Valeu, Mary, obrigado, viu? Então até, a gente se fala de novo.